galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! Alvo de oportunidade. A corporação Biosyn de Cupertino, Califórnia, nunca havia convocado uma reunião de emergência com seus diretores. Os 10 homens sentados agora na sala de conferência estavam irritadiços e impacientes. Eram 8 horas da noite. Eles estiveram conversando entre si pelos últimos 10 minutos, mas lentamente acabaram ficando em silêncio. Remexiam papéis. Olhavam ostensivamente para seus relógios. "Pelo que estamos esperando?" perguntou um deles. "Mais um", disse Louis Dodson. "Precisamos de mais um." Ele olhou para seu relógio. O escritório de Ron Meyer dissera que ele estava chegando no avião das 6 vindo de San Diego. Ele já deveria estar aqui agora, mesmo contando com o tráfego do aeroporto. "Você precisa de um quórum?" indagou outro diretor. "Isso", disse Dodson. "Precisamos." Aquilo os calou por um momento. Um quórum significava que lhes seria pedido que tomassem uma decisão importante. E eles realmente tomariam, embora Dodson preferisse não ter convocado reunião nenhuma. Mas Steingarten, o chefe da Biosyn, tinha sido firme. "Você precisa conseguir a concordância deles para isso, Lou", dissera ele. Dependendo de para quem se perguntasse, Louis Dodson era famoso como o mais agressivo geneticista de sua geração ou o mais temerário. Com 34 anos, calvo, feições aquilinas e temperamento intenso, ele tinha sido dispensado da pós-graduação da Johns Hopkins por planejar terapia genética em pacientes humanos sem obter os protocolos adequados do órgão federal responsável. Contratado pela Biosyn, ele conduzira o controverso teste da vacina da raiva no Chile. Agora era o chefe de desenvolvimento de produtos na Biosyn, o que supostamente consistia em engenharia reversa. Pegar um produto de um concorrente, desmanchá-lo, aprender como funcionava e então fazer sua própria versão. Na prática, envolvia espionagem industrial, boa parte dela direcionada à corporação InGen. Na década de 1980, algumas companhias de engenharia genética começaram a perguntar: qual é o equivalente biológico de um Walkman da Sony? Essas empresas não estavam interessadas em fármacos ou saúde. Interessavam-se por entretenimento, esportes, atividades de lazer, cosméticos e animais domésticos. A demanda percebida da biologia para o consumidor nos anos 1990 era alta. Ambas as empresas, InGen e Biosyn, estavam trabalhando nesse campo. A Biosyn já havia obtido certo sucesso criando uma nova truta mais clara, sob contrato com o Departamento de Caça e Pesca do estado de Idaho. Essa truta era visualizada mais facilmente nos rios e dizia-se ser um avanço na pesca com vara. Ao menos eliminar as reclamações ao Departamento de Caça e Pesca de que não havia trutas nos rios. O fato de que a truta clara às vezes morria queimada pelo sol e de que sua carne era esponjosa e insípida não era discutido. A Biosyn ainda estava trabalhando nisso e... a porta se abriu. Ron Meyer entrou na sala e deslizou para uma cadeira. Dodson agora tinha atingido seu quórum. Imediatamente ficou de pé. "Cavalheiros", disse ele, "estamos aqui hoje para considerar um alvo de oportunidade, a InGen." Dodson rapidamente revisou todo o histórico até ali. O início da InGen em 1983 com investidores japoneses. A compra de 3 supercomputadores Cray XMP. A aquisição de Isla Nublar na Costa Rica. O acúmulo de âmbar. As doações incomuns para zoológicos ao redor do mundo, desde a New York Zoological Society até o Rantapur Wildlife Park, na Índia. A despeito de todas essas evidências, disse Dodson, ainda não tínhamos ideia de para onde a InGen estava se dirigindo. A companhia parecia obviamente focada em animais e havia contratado pesquisadores com interesse no passado.
paleobiólogos, filogeneticistas de DNA e daí por diante. E então, em 1987, a Engen comprou uma empresa obscura chamada Millipore Plastic Products, em Nashville, Tennessee. Ela havia recentemente patenteado um novo plástico com as características da casca de ovo aviária. Esse plástico podia ser moldado como um ovo e usado para desenvolver embriões de aves. A partir do ano seguinte, a Engen tomou toda a produção desse plástico para seu próprio uso. Dr. Dodson, isso tudo é muito interessante. Ao mesmo tempo, prosseguiu Dodson, começaram a fazer obras na Isla Nublar envolvendo aterros massivos, inclusive um lago raso com 3 quilômetros de comprimento no centro da ilha. Planos para instalações de um resort foram divulgados com um alto grau de confidencialidade, mas parece que a Engen construiu um zoológico particular de grandes dimensões na ilha. Um dos diretores adiantou-se e disse: Dr. Dodson, e daí? Não é um zoológico comum, disse Dodson. Esse zoológico é único no mundo. Parece que a Engen fez algo realmente extraordinário. Eles conseguiram clonar animais do passado, animais já extintos. Que animais? Animais que eclodem de ovos e que requerem bastante espaço em um zoológico. Que animais? Dinossauros, disse Dodson. Eles estão clonando dinossauros. A consternação que se seguiu foi inteiramente injustificada na opinião de Dodson. O problema com os homens do dinheiro é que eles não entendiam as coisas. Eles investiam em uma área, mas não sabiam que era possível. De fato, havia discussões sobre a clonagem de dinossauros na literatura técnica desde 1982. A cada ano que se passava, a manipulação de DNA se tornava mais fácil. Material genético já havia sido extraído de múmias egípcias e do couro de um quagá, um animal africano semelhante à zebra que se tornara extinto por volta de 1880. Em 1985, parecia possível que o DNA de um quagá fosse reconstituído e um novo animal fosse criado. Caso conseguissem, seria a primeira criatura trazida de volta da extinção pela reconstrução de seu DNA. Se isso era possível, o que mais poderia ser feito? O mastodonte? O tigre dentes de sabre? O dodô? Ou até mesmo um dinossauro? Claro, não se sabia da existência de nenhum DNA de dinossauro em ponto algum do mundo. Mas ao esmagar grandes quantidades de ossos de dinossauros, talvez fosse possível extrair fragmentos de DNA. Antigamente, pensava-se que a fossilização eliminava todo o DNA. Agora, isso era reconhecido como falso. Se fossem recuperados fragmentos suficientes de DNA, talvez fosse possível clonar um animal vivo. Em 1982, os problemas técnicos pareciam insuperáveis. No entanto, teoricamente, não havia barreira. Era simplesmente difícil, caro e improvável de funcionar. Contudo, era possível, se alguém se incomodasse em tentar. A Engen aparentemente havia decidido tentar. O que eles fizeram, disse Dodson, foi construir a maior atração turística na história do mundo. Como vocês sabem, os zoológicos são extremamente populares. No ano passado, o número de americanos que visitaram zoológicos foi maior que o público de todos os jogos de beisebol e futebol americano combinados. E os japoneses adoram zoológicos. Existem 50 no Japão e mais outros sendo construídos. E a Engen pode cobrar o quanto quiser pela entrada nesse zoológico. $2.000 por dia, $10.000 por dia. E ainda os produtos de merchandising. Os livros ilustrados, camisetas, videogames, bonés, bichos de pelúcia, histórias em quadrinhos e animais de estimação. Animais de estimação? É claro! Se a Engen consegue fazer dinossauros em tamanho natural, eles também podem fazer dinossauros pigmeus como animais domésticos. Que criança não vai querer um dinossauro como bicho de estimação? Um bichinho patenteado para seu próprio deleite.
A Engen venderia milhões deles. E ela irá criá-los de forma que esses dinossauros de estimação só possam comer comida da Engen. Meu Deus! Exclamou alguém. Exatamente, disse Dodson. O zoológico é o cerne de um empreendimento imenso. Você disse que esses dinossauros serão patenteados? Serão. Animais criados geneticamente agora podem ser patenteados. A Suprema Corte decidiu isso a favor de Harvard em 1987. A Engen será dona de seus dinossauros e mais ninguém poderá produzi-los legalmente. O que nos impede de criar nossos próprios dinossauros? Perguntou alguém. Nada, exceto pelo fato de eles terem uma vantagem de 5 anos. Será quase impossível alcançá-los antes da virada do século. Ele fez uma pausa. Obviamente, se pudéssemos obter amostras dos dinossauros, poderíamos aplicar engenharia reversa neles e produzir os nossos, com modificações suficientes no DNA para evadir as patentes deles. Podemos obter amostras dos dinossauros deles? Dodson pausou. Acredito que possamos sim. Alguém pigarreou. Não haveria nada ilegal a respeito disso. Ah, não, disse Dodson rapidamente. Nada ilegal. Estou falando de uma fonte legítima do DNA deles. Um funcionário descontente. Lixo jogado fora de maneira imprópria. Algo assim. O senhor tem uma fonte legítima, Dr. Dodson? Tenho, mas temo que haja um pouco de urgência para essa decisão, porque a Engen está passando por uma pequena crise e minha fonte terá que agir dentro das próximas 24 horas. Um longo silêncio desceu sobre o recinto. Os homens olharam para a secretária tomando notas e o gravador na mesa diante dela. Não vejo a necessidade de uma resolução formal sobre isso, disse Dodson. Apenas de uma impressão da sala, no sentido de vocês acharem que eu devo proceder. Lentamente, as cabeças se moveram para cima e para baixo. Ninguém falou. Ninguém entrou nos registros. Todos apenas concordaram silenciosamente. Obrigado por terem vindo, cavalheiros, disse Dodson. Eu assumo a partir daqui. Aeroporto. Louis Dodson entrou na cafeteria da área de embarque do aeroporto de São Francisco e olhou rapidamente ao redor. Seu homem já estava lá, aguardando no balcão. Dodson sentou-se perto dele e colocou a maleta no chão entre os dois. Está atrasado, camarada, disse o homem. Ele olhou para o chapéu de palha que Dodson estava usando e riu. O que isso deveria ser? Um disfarce? Nunca se sabe, disse Dodson, suprimindo sua raiva. Por 6 meses, ele cultivara pacientemente esse homem, que tinha ficado mais insolente e arrogante a cada reunião. Mas não havia nada que Dodson pudesse fazer a respeito. Ambos sabiam exatamente o que estava em jogo. O DNA projetado por bioengenharia era ponto a ponto o material mais valioso no mundo. Uma simples bactéria microscópica, pequena demais para ser vista a olho nu, mas contendo os genes para uma enzima presente em ataques do coração, streptokinase, ou para gelo negativo, que evita danos de geada em plantações. Poderia valer 5 bilhões de dólares para o comprador certo. E aquele fator da vida tinha criado um novo e bizarro mundo de espionagem industrial. Dodson era especialmente habilidoso nisso. Em 1987, ele convencera uma geneticista descontente a abandonar as cetos pela Biosyn e a levar consigo 5 tipos de bactéria produzidas por engenharia. A geneticista simplesmente colocou uma gota de cada uma delas nas unhas de uma das mãos e saiu pela porta. Mas a Engen apresentava um desafio maior. Dodson queria mais do que DNA bacteriano. Queria embriões congelados. E sabia que a Engen guardava seus embriões com as medidas de segurança mais criteriosas. Para obtê-los, precisava de um empregado da Engen que tivesse acesso aos embriões, estivesse disposto a roubá-los e pudesse passar pelo sistema de segurança. Tal pessoa não era fácil de se encontrar.
Mais cedo naquele ano, Dodson finalmente localizaram um funcionário suscetível. Embora essa pessoa em particular não tivesse acesso ao material genético, Dodson manteve o contato, encontrando-se com o sujeito mensalmente no restaurante Carlos and Charlie no Vale do Silício, oferecendo ajuda em pequenas coisas. E agora que a Engen estava convidando contratados e conselheiros para visitar a ilha, era o momento que Dodson estivera esperando, porque isso significava que seu homem teria acesso aos embriões. Vamos direto ao assunto, disse o homem. Eu tenho 10 minutos até o meu voo. Você quer repassar tudo mais uma vez? Disse Dodson. Nem a pau, Dr. Dodson. Eu quero ver a droga do dinheiro. Dodson virou o fecho da maleta e abriu-a a alguns centímetros. O homem olhou para baixo casualmente. Isso é tudo? É metade. $750 mil. Certo. O homem virou-se e bebeu seu café. Está bem, Dr. Dodson. Dodson rapidamente trancou a maleta. Isso é por todas as 15 espécies, você se lembra? Eu me lembro. 15 espécies, embriões congelados. E como eu vou transportá-los? Dodson entregou ao homem uma grande lata de espuma de barbear Gillette. É isso? É isso. Eles podem olhar minha bagagem. Dodson deu de ombros. Aperte em cima, disse ele. O homem pressionou, e creme de barbear branco se amontoou em sua mão. Nada mal. Ele limpou a espuma na beira do prato. Nada mal. A lata é um pouco mais pesada do que de costume, só isso. Para a criação da lata, o time técnico de Dodson trabalhara sem descanso nos últimos 2 dias. Rapidamente, ele mostrou ao outro como funcionava. Quanto gás congelante tem aí dentro? O bastante para 36 horas. Os embriões precisam estar de volta em São José ao final desse prazo. Aí é com seu cara no barco, disse o homem. É melhor garantir que ele tem um cooler portátil a bordo. Farei isso. E vamos apenas revisar o preço. O acordo continua o mesmo. 50 mil na entrega de cada embrião. Se eles forem viáveis, 50 mil adicionais por cada um. Tudo bem. Apenas certifique-se de ter o barco à espera na doca leste da ilha sexta-noite. Não a doca norte, onde chegam os grandes barcos de suprimentos. A doca leste. É uma pequena doca de serviços. Entendeu? Entendi. Quando estará de volta a São José? Provavelmente no domingo. O homem se afastou do balcão. Dodson se inquietou. Tem certeza de que sabe como manusear o... Sei, disse o sujeito. Acredite em mim, eu sei. Também achamos, disse Dodson, que a ilha mantém contato constante por rádio com o quartel-general corporativo da Engen na Califórnia. Então... Olha, eu já dei um jeito nisso. Relaxe e deixe o dinheiro a postos. Eu quero tudo na manhã de domingo no aeroporto de São José em dinheiro vivo. Ele estará à sua espera. Não se preocupe.